E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Tunes, proprietário da cutelaria Tradição, fabricante das facas Challenger, Tradição e Minuano. Hoje nós vamos continuar com a nossa série de vídeos mostrando um pouco dos nossos produtos para vocês, tá? Hoje nós vamos falar da linha Tradição, da nossa linha de facas para churrasco e cozinha, a linha Angus. Nós lançamos agora no início do ano 2020, esse aqui é o modelo. Vamos conhecer um pouquinho mais os detalhes dessas peças? Então, vamos lá? Bom, pessoal, falando especificamente da linha Angus, tá? A linha Angus ela foi desenvolvida tanto para churrasco ou uso na cozinha. Ela vai ser uma faca bastante útil, bastante versátil para todos os usos, certo? Agora vocês não estão enxergando as facas, por quê? Porque primeiro nós vamos querer falar um pouquinho da apresentação da faca. Para você que quer dar a faca de presente, eu acho que é sempre um presente bastante interessante dar uma faca, um presente de qualidade. Dentro da cultura gaúcha, vale a pena ressaltar, tá? Nunca se dá uma faca de presente, a gente dá ou a gente encontra uma faca. Então, ou você joga a faca no chão e pede para aquele seu amigo querido ir lá buscar, ou você dá a faca e pede uma moeda de volta. Então, o seu amigo vai estar comprando a sua faca por um valor simbólico. É tradicional, tá? A gente sempre fala isso justamente para que o fio da faca não acabe cortando a amizade. É uma coisa meio simbólica aqui do Sul, tá? Mas é sempre interessante a gente manter as tradições. Bom, falando especificamente das facas e da apresentação. Todas as facas da linha Tradição, tá? Da linha de churrasco, a linha Tradição e a linha Minuano especificamente, elas vêm nessa apresentação aqui. Nós temos uma caixa, certo? Um papel craft, essa aqui é de 8 polegadas, nós temos a 6, a 8 e a 10 polegadas. Ela vem numa caixa de papel craft, tá? Ela é bastante robusta, bastante rígida, então não tem problema de chacoalhar aqui dentro, não vai ter problema de bater, de sair a ponta para fora, então ela é bastante segura. Então você pode mandar com ela via correio, você pode mandar de presente, levar no seu carro, que não vai ter problema de se cortar, de cortar a caixa, enfim, esse tipo de problema. Então ela é uma caixa, uma apresentação bastante legal, rústica, porque eu acho que combina bastante com a ideia da faca. A faca é uma coisa mais rústica, tá? É uma coisa mais simples, então combina bastante com a ideia geral. Aqui em todas as facas nós temos então uma etiqueta que diz todas as especificações gerais da faca, qual é o aço utilizado, qual é as dimensões que a gente tem disponível, madeira do cabo, os acabamentos, quais os modelos, para que ela serve, para que ela foi desenvolvida. Então tá tudo aqui especificado nessa etiqueta que vai na tampa da caixa. Todas elas vão com essa etiqueta, certo? Então agora abrindo as caixas para mostrar para vocês as facas e a apresentação interna. Essa é a de 8 polegadas, nós temos aqui a de 6, e nós temos aqui a de 10 polegadas. Bom, pessoal, primeira coisa, vocês a princípio quando vocês vão abrir a caixa vocês não vão enxergar a bainha. Por quê? Porque a bainha sempre vem por baixo da faca. Acho que o principal dentro de uma apresentação, tanto para quem é lojista quanto para o cliente, eu acho que o que mais chama atenção de fato é a faca. Então, essa vai ser a apresentação que você vai ter na loja, que você vai ter em algum lugar. A faca vai estar colocada em cima, numa prateleira, numa estante, alguma coisa assim. A bainha ela sempre vai estar por baixo, então você tira a faca, você vai ter aqui no fundo a bainha. A gente faz esses berços aqui de papel craft também, tá? Justamente para que a faca não fique roçando em cima da bainha. Daqui a pouco a gente pega, encosta meio atravessada, acaba fazendo uns riscos em cima da bainha. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente bota esses berços, ó. Pode ver que ela cabe certinho aqui, ela tem uma certa movimentação, mas ela não vai ficar jogando muito, então não tem problema de bater e tal. Tanto a faca de 10, essa aqui ainda temos que desenvolver uma caixa específica para ela, nós estamos ainda por enquanto utilizando a faca de 8. Vai servir sim, só que ela tem mais um certo movimento aqui, tá? Mas isso aqui a gente vai resolver em breve. Bom, focando na faca de 8 então, a gente tem a faca e por baixo a gente tem a bainha, então a gente remove a bainha. Aqui, principalmente para quem costuma dar faca de presente, quem não sabe, quem não tem uma faca própria de uso, normalmente não sabe usar, não sabe os cuidados. Então aqui no fundo de todas as facas a gente tem um manualzinho com cuidados básicos, manutenção, afiação, com o básico mesmo do que você precisa saber para poder utilizar sua faca, para ter sua faca com uma vida útil bastante longa, sem precisar afiar cada vez que você vai usar. Então, tomando esses cuidados que estão descritos aqui nesse manual, você vai ter aí sua faca por muito tempo sem ter problema nenhum. Bom, vamos colocar essas duas de lado aqui, que elas são muito similares, tá? E vamos seguir com uma faca de 8 polegadas. Esta é a faca Angus. Eu sei que o brilho na câmera ali, ele está bastante intenso, tá? Nós estamos num lugar aqui que tem uma iluminação através de telas translúcidas, então o brilho se torna bastante intenso. Mas, mostrando um pouquinho da faca para vocês. A faca ela é feita em um aço com uma norma alemã, ou seja, a gente utiliza nessas facas o aço inoxidável DIN
14116. Essa é uma norma alemã, ele é um aço bastante difícil de se conseguir aqui no Brasil, tá? Mas nós conseguimos desenvolver toda a linha tradição em cima desse aço. Qual é a diferença dele? A grande vantagem desse aço é que ele tem um teor de carbono um pouco maior do que o aço 420, que é utilizado na cutelaria em geral. Todas as facas, assim, a maior parte dos fabricantes de facas de churrasco, de cozinha, utilizam o 420. Questões técnicas mesmo que a gente optou pela utilização desse aço. Ele é um aço um pouco mais caro do que o 420, sim, sem dúvida, mas ele te promove uma dureza superior. Até em questão de valores, assim, quanto que é essa dureza? Utilizando os mesmos parâmetros de tratamento térmico, exatamente os mesmos parâmetros, o 420 tu vai chegar com uma dureza máxima de 51 a 52 pontos de dureza. Aqui, nesse aço em específico, no DIN 14116, nós estamos conseguindo entre 55 e 57. Então a gente consegue uma dureza muito superior. Apenas por parâmetro de comparação, tá? Tanto as facas da linha Challenger quanto as facas da linha Minuano, a gente deixa entre 58 e 60, lembrando que são aços carbono, com um teor de carbono muito maior. Então a dureza aqui está muito próxima das facas Minuano, das facas Challenger. Então a gente vai ter aqui uma faca com uma dureza muito boa, que vai ser relativamente fácil de afiar numa chaira, numa pedra de boa qualidade, mas que vai conseguir manter um fio por bastante tempo. Bom, vamos começar de trás para frente, então, falando de cabo. O cabo a gente utiliza então guajuvira, tá? A gente utiliza somente o cerne da guajuvira, então todas as facas elas têm um desenho da própria madeira, um desenho próprio, cada cabo vai ser único, não vão ter dois cabos iguais, pelo próprio veio da madeira. A madeira, cada pedaço de madeira cresce de uma certa forma e vai te dar um desenho diferenciado na madeira. Os acabamentos do cabo, então, tanto aqui no início, entre a lâmina e o cabo, quanto no final, são feitos em latão. Dá um dourado, combina muito bem com a madeira, fica um acabamentozinho bastante elegante, muito bonito na faca. A construção da faca, ela é com espiga escondida, ou seja, aqui a gente tem um estreitamento do cabo, da lâmina da faca, e ela segue até a metade. Da metade em diante, a gente tem uma barra que segue até o final do cabo. Se consigo mostrar para vocês, aqui vocês vão ver então todo o acabamento de latão e no centro um pinguinho brilhante. Um pouco mais brilhante. Ali é justamente o acabamento do final da espiga da faca, ou seja, a espiga da faca segue até o final do cabo. Isso aqui dá muito mais resistência à faca, tu garante que todo o conjunto seja montado com bastante rigidez. Uma coisa que vocês quiserem fazer nas facas que vocês têm em casa, em outras facas que vocês já compraram, é sempre um teste interessante, é justamente tu segurar firme no cabo, pegar a lâmina por trás e tentar jogar aqui, ó. Vocês vão ver que muitas vezes as facas artesanais, principalmente a mais antiga, né, que tu já lavou com água quente, já fez vários anos de utilização, elas acabam soltando dentro. Isso se dá em parte justamente por muitas delas a espiga não ser inteiriça, ou não ser bem preso aqui no final. Tá? Isso não vai acontecer com as facas da linha tradição. Todas elas são muito bem presas, muito firmes aqui, e isso não vai acontecer. A segunda coisa que promove justamente essa resistência do cabo é que todas as facas da linha, tanto Minuano quanto Tradição, feitas com espiga escondida, a gente cola com resina epóxi. A resina epóxi, ela promove toda a cura da cola que está aqui dentro. Então ele se adere muito bem à madeira e ele se adere muito bem à espiga que está aqui. Então com o tempo ele não vai soltar, ele não vai ficar jogando, tu não vai ter problema com o cabo. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente garante. Bom, seguindo então em relação à lâmina, aqui nós temos então uma lâmina de 8 polegadas, tá? A gente possui aqui o falso fio. Um desbaste feito na parte final aqui a partir do posicionamento do cabo para baixo, tá? Essas facas aqui não possuem um desbaste full flat. O desbaste é feito da porção do cabo para baixo. Aqui no final nós temos então uma parte bastante fina antes do fio, justamente para promover um corte mais preciso, um corte mais delicado, sem precisar muito esforço. Essa não é uma faca voltada para o uso de campo, para a lida de campo mesmo, tá? Ela não é uma faca que a gente vai poder cortar um galho, que a gente vai poder cortar um arame, porque ela não foi desenvolvida para isso, tá? É uma faca de inox pensada para ser utilizada em cozinha, em churrasco, num ambiente um pouco mais tranquilo e menos abusivo, certo? Então ela é focada para isso. Ela é uma faca bastante leve, tá? Nós estamos falando aqui dessa aqui de 8 polegadas, 210 gramas. Então ela é uma faca bastante leve, ela tem um centro de massa bastante confortável aqui para você que vai utilizar no dia a dia. O centro de massa dela fica justamente entre o cabo e a lâmina, então ela é uma faca que tu vai poder fazer uma utilização bastante confortável aqui, sem precisar se cansar o braço, principalmente quando tu tem um evento, alguma coisa grande, de grande porte, né, que tu vai ter que usar a faca por bastante tempo.
ela não vai se tornar cansativa durante o uso, tá? Lembrando, pessoal, que todas as linhas de facas de churrasco, o foco principal está na de 8 polegadas, porque é a faca mais versátil de todas. Claro que a gente tem sempre a de 6 e a de 10 disponível, porque dependendo do que você vai fazer, se torna mais interessante. Ou uma faca menor, vou ter que desossar alguma coisa, então uma faca menor é mais interessante, ou não, eu vou fazer uma peça de carne muito grande. Então, para tu evitar ficar fazendo cortes repetitivos, uma faca maior pode ser mais interessante, certo? Mas o foco principal está justamente na de 8, porque é a mais versátil, ela vai conseguir fazer tudo, certo? Então, essa aqui é vamos dizer assim, o carro-chefe da linha, tanto em questão de venda quanto em desenvolvimento. A gente desenvolveu essas aqui e depois seguiu todas as outras. Então, essa aqui é a faca Angus, tá? Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, a espessura. Todas as facas de inox da Cutelaria Tradição, elas usam aço com 2,85 milímetros de espessura, certo? Ela não é fina demais nem grossa demais, ela não se torna uma faca pesada por causa dessa espessura, mas também não se torna aquela faca fininha que só de olhar parece que vai quebrar. Então ela tem uma certa resistência aqui, ela tem uma certa massa, que de fato, você vai pegar, você vai sentir que ela de fato é feita com muita qualidade, ela tem uma sensação gostosa de pegar na mão. O cabo também aqui ele é bastante confortável, ele vai servir muito bem para todas as mãos. Vocês podem ver aqui na imagem, eu não tenho uma mão grande, nem pequena, eu consideraria minha mão média, mas eu consigo pegar a faca aqui com bastante conforto e ainda sobra um pouco atrás do cabo aqui, justamente para quem tem uma mão bastante grande, certo? Então ela vai ser uma faca bem confortável para todos os usos. Em relação à bainha, então, a bainha segue o nosso padrão de trabalho que a gente sempre utilizou, certo? A bainha é em couro bovino, toda ela tingida, para não chamar tanta atenção. A lingueta aqui, ela utiliza 2 rebites e a marca clássica Tradição gravada na bainha. Então todas as nossas bainhas são dessa forma. Uma característica importante das nossas bainhas, que muita gente pergunta, muita gente comenta, é algo importante a serem falados, tá? As nossas bainhas, elas são bastante justas em relação às facas. Então, muitas vezes, por não conhecer com o nosso sistema de trabalho, o cliente até acaba embainhando a faca desta forma aqui, ó. Isso aqui tá errado, tá, pessoal? Não é assim que a faca deve ser embainhada. Nossas facas, esse avanço no couro aqui, ele tem um significado. Ele serve justamente para tu ter uma proteção do cabo, ó. Quando entrar aqui, tu vai ver que o couro vai encostar no cabo da faca, aqui em cima. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar no seu primeiro uso, vai abrir um pouquinho isso aqui, ou vai dar uma apertadinha aqui, ó, que daí o bocal da bainha abre. E você vai colocar a sua faca aqui, ó, muito mais fácil. Quando chegar no final, você vai perceber que a bainha vai ficar um pouquinho mais apertada, não tem problema. Cuidado, não aperte na lateral, aperte por cima e um pouquinho de força, empurre sua faca até o final da bainha. Você vai ver que não vai ficar nada aqui na ponta, não vai ficar nenhum cantinho da faca aqui que possa ali cortar. Todo o fio da faca vai ficar protegido. O cabo também, aqui em cima, vai ficar protegido e a sua bainha vai ficar firme, a sua faca vai ficar firme dentro da bainha, ela não corre o risco de cair. Isso aqui é fundamental, por quê? Inclusive já aconteceu comigo, já tive problemas comigo em facas de outras empresas. O que aconteceu? A faca ficava bastante folgada dentro da bainha, eu fui me deslocar até um churrasco na casa de alguns amigos meus e chairei minha faca, deixei ela pronta para uso. Quando estava me deslocando, eu segurava a faca dessa forma aqui, ó. Chacoalhando a faca para lá e para cá, conversando com alguns amigos meus, numa dessas eu estava chacoalhando os braços, eu movimentei a faca para frente e a faca desceu da bainha. Quando a faca desceu, a primeira reação que a gente tem em qualquer é apertar. De fato, eu apertei a faca, o que eu fiz? Eu cortei 2 dedos. Foram cortes bastante fundos, precisei de ponto, tenho a cicatriz até hoje para mostrar. Então, assim, a gente da Cutelaria Tradição, por esse tipo de experiência, resolveu fazer um produto um pouco diferente, também pensando na segurança de vocês. Por isso que a nossa bainha é feita dessa forma. Então você coloca a sua bainha até o final da faca, protegendo toda a lâmina, e não vai ter perigo de cair. Ela é uma bainha bem difícil de tirar. Justamente por causa disso, nas primeiras utilizações, o usuário às vezes pode sofrer um pouquinho na hora de tirar a faca, tá? Então, para tirar a faca as primeiras vezes, até lacear a bainha, que com o tempo ela vai soltar, você simplesmente segura firme a bainha, coloca a mão em cima da faca e você vai usar o indicador justamente nessa parte de trás da bainha aqui, ó. Você engata o dedão aqui e empurra e puxa a bainha para trás. Vocês vão ver que a faca vai sair com muito mais facilidade e aí a faca vai estar pronta para você utilizar. É algo bastante diferente, vamos dizer assim, mas com o tempo acaba se tornando uma coisa meio instintiva. Colocar o dedo aqui e você saca a faca. É algo que não ocupa tempo, não dá trabalho, é bem simples e garante muito mais a segurança do usuário, que isso é fundamental. Vocês sabem que não adianta você ter uma faca linda e maravilhosa que vive cortando o usuário, sabe? É algo
perigosíssimo e nós, da Cutelaria Tradição, não vamos deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então, essa aqui é a faca da linha Angus, tá? É mais um dos produtos que a gente tem à disposição para quem quiser adquirir. Nós temos toda essa linha junto com os nossos parceiros ou também na nossa loja virtual. Para quem tiver interesse, é um produto bastante interessante, bem legal, vale a pena para dar de presente para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para você mesmo, se você quiser ter no seu churrasco, na sua cozinha, sem dúvida é muito interessante. E apenas para finalizar o vídeo, vale a pena comentar, certo, pessoal? Que nós da Cutelaria Tradição, nós damos garantia vitalícia contra defeitos de fabricação e contra problemas do material. A gente sabe que, querendo ou não, ninguém é perfeito, ninguém consegue acertar sempre, certo? A gente tenta fazer o melhor trabalho possível, mas de vez em quando acontece alguma falhazinha. Isso é natural. Então, quanto a isso, a gente dá uma garantia vitalícia em relação ao nosso produto. Por exemplo, eu estava usando a minha faca e por um acaso acabou de quebrar dentro. Na espiga, aqui dentro ou aqui, o que é muito difícil, tá, acontecer. A gente faz todo um trabalho diferencial de tratamento térmico. Esqueci de comentar anteriormente, tá? Todo tratamento térmico é integral, ou seja, você pode usar a sua faca, afiar até que tiver só um caquinho de faca aqui no dorso, que ela vai continuar cortando do mesmo jeito. Toda ela é dura. Mas a gente faz um tratamento térmico especial, tanto aqui dentro da espiga, quanto aqui no início da faca, justamente para ela diminuir a dureza e não quebrar nessas regiões, certo? Então você pode fazer bastante força aqui, ela pode até entortar, mas vai ser muito difícil ela quebrar justamente por causa desse tratamento térmico diferencial que a gente faz. Então vamos supor, aconteceu, Thiago, passei com o meu carro em cima, quebrou. Cara, infelizmente isso foi uma questão de mau uso, tu não devia ter deixado a sua faca na entrada do seu carro, passou por cima e quebrou. Isso a gente não dá garantia. Porém, Thiago, eu recebi uma faca aqui, ela estava com uma falhazinha na madeira, essa falhazinha com o tempo aumentou, abriu e quebrou o cabo. A gente vai receber a faca de volta, você nos manda a sua faca, a gente vai analisar o problema. Não, de fato, foi um problema da madeira, não é culpa do cliente, não é culpa da Cutelaria Tradição, não tem problema. A gente ajeita a sua faca, a gente arruma tudo, se for necessário, a gente lhe troca a faca sem custo nenhum. Tá? Lembrando que é importante frisar isso, tá, pessoal? A gente dá garantia contra defeitos de fabricação e contra problemas da matéria-prima. A gente não dá garantia contra mau uso. Ou seja, se você quiser pegar uma faca dessas e tentar cortar um fusca no meio e depois devolver ela para nós dizendo que, não, porque minha faca não aguentou o serviço. Pessoal, a gente conhece muito bem o nosso trabalho, a gente sabe o que a gente faz, a gente sabe muito bem o que as nossas facas são capazes. Então a gente não dá garantia contra abusos, tá? Então, bom senso eu acho que é sempre muito importante para a gente ter a melhor experiência possível. Beleza? Pessoal, então, aqui a faca Angus fica à disposição de vocês. Se vocês quiserem, tem o nosso contato, a gente sempre deixa todas as informações disponíveis para vocês. Novamente, elas estão disponíveis tanto conosco quanto com os nossos parceiros em lojas virtuais e lojas físicas espalhadas por todo o Brasil. Com certeza vocês vão encontrar elas nas melhores lojas do Brasil. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima.